Pronto. Boa noite a todas presentes, a todos presentes. Boa noite aos que estarão assistindo este encontro posteriormente através do vídeo no YouTube, na plataforma do YouTube. Todos muito bem-vindos. Hoje também nós estamos encerrando, né, a celebração do Mahashivaratri, que foi muito, muito bela. Foi até o meio-dia, 1 hora de hoje, o time, né, do Mahashivaratri, que é dentro do Chaturdasi minguante, Krishna Chaturdasi, que é a fase minguante da Lua, dentro desse mês, que é o mês de Falguna. Eu fiquei até de falar sobre isso, né? Eu mencionei, mas não levei adiante, né, nos dois encontros, tanto na abertura quanto na celebração de ontem, né? A abertura foi antes de ontem e a celebração ontem. Eu não falei sobre a relação do Sr. Shiva com, principalmente, o Nakshatra Purva Falguna, né? Que é o Nakshatra que está no centro da constelação do Leão. Como Aquário é o oposto, né, a Leão, então a lua cheia que teremos aí na frente será ainda dentro do mês de Falguna, né, mas, porém, em Uttara Falguna, não em Purva Falguna. Esses são dois nakshatras da constelação de Leão, sendo que o Uttara Falguna ele também vai para Virgem, né? Fica entre Leão e Virgem. Mas o Purva Falguna está inteiramente em Virgem, em Leão, centro de Leão. Existe uma correlação com o Sr. Shiva, com o nakshatra Purva Falguna, através do Shiva Linga, né? O Devata de Purva Falguna é o Aditya, Bhaga Aditya, que é um dos 12 Adityas, né? Deuses solares, mas também, paralelamente, o outro Devata de Purva Falguna é o Shiva Linga, né? Que é o emblema do Sr. Shiva, que é como o Sr. Shiva não queria ser adorado. Ele não gosta de que ele seja cultuado, adorado em sua forma, cabeça, braços, corpo, pernas, né, assim, como a gente tem as imagens. Então, quando você vai visitar, vai entrar, né, no templo de Shiva, onde for na Índia, né, eles têm templos do Senhor Shiva na Índia toda e fora da Índia também. Em geral, a imagem do Senhor Shiva inteira, a cabeça até os pés, ela está na entrada, assim na entradinha. Você entra, já está logo ali a imagem. Normalmente esculpido em algum material, né? Em geral é mármore, né? Mas pode também ser em argila, em madeira, ou algum tipo de metal também. Então, é do lado de fora. Aí ali você faz assim, você pede licença, né? Afinal de contas, ele é o dono da casa. Então, ao mesmo tempo que ele é o dono da casa, ele é o guardião, né? Então, está ali na entrada. Você faz ali uma reverência, oferenda, pode colocar flores. E aí, depois disso, é que você entra dentro do templo. E no centro desse templo tem, então, vamos dizer, o ídolo, né? O Shiva Linga mesmo, né? Que costuma ser também em mármore, mas se não for mármore, será metal. Madeira não, nem argila, pelo fato de que o Shiva Linga é banhado diariamente.
Eles banham o Shivalinga diariamente, né? Então tem cerimônias de banho, né? Normalmente eles usam alguns itens tais como água, água de coco, mel, iogurte, leite, né? Em geral, são esses itens que o Shivalinga é banhado. E água. Se você tiver um Shivalinga, você pode banhar o Shivalinga só com água, apenas uma vez por dia. É importante, né? Aí, depois disso, colocam... Ah, também pode também banhar com óleos essenciais. Algum óleo, ghee, por exemplo, ghee, a manteiga clarificada, né? Ghee também. Depois decoram com flores, guirlandas ou flores soltas, assim, misto de flores. E aquele líquido, né? Ele escorre por aquela parte de baixo do Shivalinga, parece formado de uma fechadura. Aquela parte ali se chama Yoni, que é então o órgão sexual de Durga, Parvati. O Shivalinga é o órgão sexual de Shiva. Essa é a maneira que é permitido adorar ou cultuar o seu Shiva, através da forma da Kundalini. Quando os ingleses chegaram na Inglaterra para colonizar, chegaram na Índia para colonizar, né, a Índia, que hoje esse nome, não sei se vocês estão sabendo, está sendo cada vez mais retirado, né? É porque nós estamos há muito tempo acostumados a chamar a Índia de Índia, mas o presidente atual, ontem eu vi uma fala do vice-presidente da Índia, porque ele foi lá participar em Coimbatore, ele foi participar do Festival de Shivaratri de Sadhguru, ele estava lá, o vice-presidente da Índia. E ele, quando mencionava a Índia, ele não usava o termo Índia, ele usava o termo Bharat. E cada vez mais esse nome está retornando, porque esse é o nome verdadeiro da Índia, né? O nome original, né? O nome lá dos milênios atrás, sempre foi Bharata. Índia foi um nome que foi dado pelos estrangeiros àquele continente, aquela região, né? Que era muito maior, né, do que o território da Índia hoje, como Bharata, por isso que o nome é Barra Bharata, porque era gigante. Era constituído de muitos e muitos, muitos reinos. Se a gente entender isso, é preciso estudar o Mahabharata, né? O próprio Mahabharata. Vai apresentar essas dinastias, né? Essas árvores genealógicas milenar, né? De milênios e milênios. Então, Bharata, daqui a pouco, daqui a um tempo, nós vamos começar a chamar também Índia de Bharata, que é o certo, né? Que é o nome verdadeiro, né? Assim como a cidade Mumbai, ela foi por muitos anos chamada de Bombai, mas isso não era porque devido à pronúncia errada, né? E, Mumbai, ainda como Bombai, sofreu vários ataques de bombas. Então, alguém convenceu lá as autoridades a trazer o nome verdadeiro de volta, que não era Bombai, era sim Mumbai. Então, nome sempre tem muita força, né? E Índia o nome Índia foi trazido, pelo menos é o que contam, porque era a maneira de distinguir povos, né? Os povos para lá do rio Indo, um rio que existe, rio Indo,
ou Sindo, não tenho certeza, um rio que tinha esse nome, né? Para quem estivesse para cá, eram os hindus, para quem estava para cá, não era hindu. O rio que determinava. Então, por conta disso, passou a chamar Índia. Então, está havendo uns resgates, né? Os resgates estão acontecendo, resgate da, da potência original, né? Não daquilo que foi tomando forma com o tempo. Isso, logicamente, resgata outros aspectos também da região que for, né? Outros aspectos da região. Por exemplo, eu fiquei pensando sobre isso essa semana, pensando assim, como será que os índios, que eram os verdadeiros ocupantes da América do Sul e da América do Norte, né? E da América Central, como é que eles chamavam suas regiões? Quais os nomes? Qual o nome que o Brasil devia ter, né? Dado por eles, né? Essa terra aqui, qual o nome que é, né? O Brasil, não sei se é um nome indígena, se vocês souberem, Brasil é um nome indígena, como os índios chamavam, ou foi um nome que foi dado pelos colonizadores? Eu não sei dizer, mas é muito bom, né? Muitas vezes isso até reconstitui, né, o karma coletivo, pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Quando o nome de fato é resgatado. Mas aí então, se o Shiva ele é adorado dessa forma, né, através do Shiva Linga, existem muitos templos de Shiva Linga, a Índia toda, toda parte, porque Shiva é muito querido. Hanuman também, muitos templos, Ganesha também. Às vezes, isso não é tanto em relação a, por exemplo, Brahma. O templo de Brahma só tem em Pushkar, não tem nenhum mais outro lugar na Índia, né? Então, já não é o caso de Shiva. Mas existem 12 templos específicos, né? Porque nesses templos estão abrigadas Shivalingas que são consideradas automanifestas. São 12. E elas estão distribuídas pela Índia. Talvez tenha algum até que esteja fora do continente indiano hoje, mas elas são em 12. Essas Shivalingas são consideradas automanifestas. O que significa isso, automanifestas? Que elas não foram esculpidas por mão humana. Porque o Shivalinga tem um formato, né? Uma forma fálica. Não foram esculpidas por mão humana, são automanifestas, se manifestaram por si mesmos. E elas são 12. Então, essas são, em geral, acho que por onde ocorrem as peregrinações, né? Principalmente nesse período do Mahashivaratri. Existem os peregrinos que vão, então, visitar, né? Deixa eu ver se termo visitar, mas não é só uma visita, né? Mais que isso. Peregrinando todas elas, as 12, pelas 12 Shivalingas. E essas 12 são muito, muito poderosas. Eu mesma tive chance de conhecer algumas dessas automanifestas. Talvez 5 ou 6 delas. Eu pude entrar no templo e vê-las, né? Existe quando você vai lá, na Shivalinga, você faz uma circumambulação, você anda ao redor dela. Só que na hora que você começa por aqui, aí dá a volta ao redor dela, quando chega no mesmo ponto que você começou, você tem que retornar. Igual faz na japa. Vocês sabem que quando usa a japa, aquela continha a mais que fica na ponta, penduradinha, ela nunca deve ser cruzada.
Você canta da ponto que você começou até o final. Normalmente se começa pela mais gordinha, né? Aí você vai começando, vai até o final. Quando chega no final, você volta tudo. E aí, quando chega de novo nesse final, que foi começo antes, você volta de novo, sempre assim. Do mesmo modo, a circunambulação, que é você caminhar, passear ao redor, não é direto, né? Você vai até o ponto que você começou e volta. Aí você pode fazer umas 3 dessas circunambulações e pronto. Aí já pode se retirar do templo, né? Ah, todas são muito fortes, uma presença, um poder muito forte. Você está diante de uma dessas Shivalingas auto-manifestas, mas eu me lembro de uma bem diferente, que você, para visitar, para conhecer, você tem que estar primeiro em Rishikesh. Aqui até Rishikesh. Rishikesh. Tem que ir até lá e, chegando lá, você tem que buscar alguma dessas casinhas de guia de turismo e pedir, marcar com eles. Normalmente para um dia seguinte, né? Tem que sair muito cedo antes do sol nascer. E aí eles levam você até um certo ponto, porque tem que subir, né? Tem que atravessar a floresta, tem que subir. Aí até um certo ponto, carro é permitido. Depois de um certo ponto, carro não é mais permitido. Então você tem que subir a pé. Seguir a sequência a pé e não vai subir sozinha, porque tem muitas pessoas subindo, então todo mundo com o mesmo propósito ali. Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão subindo. E esse templo, ele fica, de Shiva, ele fica em meio a não é bem cachoeira, são pedras escuras, e é como se fosse uma source, né? Uma fonte de água, assim. As águas escorrendo tudo sobre essas pedras escuras. Aí algumas pessoas se banham nessas águas antes de entrar no templo, né? Não é obrigatório. E o templo ele é muito apertadinho, assim, tem uns corredores bem apertadinhos, só dá para passar 1 ou 2 pessoas, assim, no máximo, assim, né? Tem aquela fila, e como algumas pessoas antes tomam um banho, então você pisa por água, tem que tirar o sapato, né? A água do banho que as outras pessoas tomaram. E lá dentro você vai encontrar, essa foi uma experiência fantástica que eu tive. De um lado está o Shiva Linga está dentro de um altar muito, que é como se fosse uma janela, não dá para chegar muito perto. Por quê? Porque esse Shiva Linga é feito de mercúrio, ele é auto-manifesto, e o metal dele é o mercúrio. Então, se alguém tocar o dedinho assim, passar a unha, ela se dissolve. Então, tem ali o pujári, o sacerdote ali tomando conta, aceita as oferendas, você pode botar ali na entradinha da janela. Ele também distribui algumas oferendas já feitas para um docinho, alguma coisa para você levar, né? Porque o pujári também está só recebendo e também está circulando, né? A oferenda vira prachada, então ele também entrega essa prachada, né? Essa oferenda já oferecida para você. E aí depois você segue, e do lado de cá tem também algo fenomenal, fantástico, espetacular, que é uma coletânea de... Vocês estão me ouvindo bem? Né? Eu acho que tem gente na sala de espera. Ah, obrigada, Jaqueline. O Mário e a Silvia. Pronto. Aí nesse outro lado, que eu começar a falar, né? Que é uma chama que nunca apaga, está sempre acesa, essa chama, e ela produz muita fumaça. Ela está assim meio no chão, assim, então tem uma chama acesa que ela está sempre acesa, é mantida acesa 24 horas por dia, faça chuva, faça sol, neve, o que for, a chama está ali acesa e ela produz muita fumaça. E junto a essa chama
Tem inúmeras, incontáveis trichulas. Trichulas. São tridentes. Vários tridentes de todos os tamanhos que a gente possa imaginar, né? Desde um tridente anãozinho até um tridente de quase 2 metros de altura, assim. Vários, assim, todos... nem é muito arrumado, assim, uma coisa meio desorganizada, assim, um monte de tridentes. E aí, quando eu me aproximei disso e senti aquela fumaça toda, que você acaba tomando um banho daquela fumaça, né? Eu parei e pensei assim, pergunto, que tanto trichula, tanto tridente, o que é isso? E aí a resposta veio, né, no meu coração. São os shivaístas que antes deles deixarem o corpo, eles deixam aqui o trishula deles. Deixam o tridente deles. O emblema dos shivaístas é o tridente, né? Deixam aqui para então irem, né? Fazerem a passagem. Então, muito interessante, né? Porque tinha. E se vê que é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. É uma enorme quantidade de tridentes. E quando depois você sai desse templo, né? Que é um templo assim, parece que você entrou num portal em outra dimensão, é quando você sai. É como se você fosse outra pessoa. É muito forte. Eu recomendo quem vá a Rishikesh que não deixe de ir a esse templo, que é o templo de Shivalinga, Sr. Shiva, dedicado em homenagem a ele como Nilakanta Mahadeva, o Shiva que bebeu o veneno. Se chama templo Nilakanta Mahadeva Mandir. Gopeshwara, que está em Vrindavan, também é auto-manifesto. Uma outra também, né? E muitos outros. Vamos falar um pouco de Shivalinga em função do que o Mahabharata acontece no mês de Falguna, que é quando a lua cheia ocorre no ano, né? Ou no Nakshatra Purva Falguna ou no Nakshatra Uttara Falguna. Eu tenho a impressão que a lua cheia desse mês, que vai ser dia 25, será no Nakshatra Uttara Falguna. Dia 25, pelo fato de que lua cheia, dia 25, o Sol já não estará mais em Aquário, estará em Peixes, né? Dia 25 de março, o Sol já está em Peixes. Está em Peixe a partir do dia de 15 de março. Então, a lua cheia terá que ser em Virgem, então deve pegar o Nakshatra Uttara Falguna. E a lua nova de agora, né? Vocês estão aqui para ouvir falar sobre ela. Vou compartilhar aqui com vocês o mapa. Estão vendo? Sim, mestra. Sim, Será que o pessoal conseguiu entrar? Mário chegou? Oi, Mário, entrou, né? Silvia também, né? Acho Opa, que, acho que Silvia não conseguiu ficar. Ah, entrou também. Tá ótimo. Tá todo mundo aí, né? Olha que coisa interessante. O auge da lua nova, agora, né? Vai ser às 5h57 de amanhã. Botei 5h57, mas assim, é chegando, né? Isso, né? Porque o dia amanhã amanhece, ou seja, o sol aparece, né? Começa a aparecer no céu e o dia começa às 5h56 e 36 segundos. Ou seja, é uma lua nova no instante do sol nascente. Raro isso, viu? Acontecer. Uma lua cheia, uma lua nova acontecer no instante do sol nascendo. Então, vai estar nascendo sol na hora da lua nova, amanhã, dia 10, nesse horário de 5h56, 5h57, cedinho, junto com o sol nascendo. Então, assim, quem estiver acordado vai olhar lá para a direção onde o sol está nascendo e vai imaginar, né, que a lua vai estar lá também, porque a lua está lá, mas como não dá para ver, devido à luz do sol, a gente não consegue, a luz do sol apaga, né,
não deixa que a gente veja os astros que estão ali alinhados ao Sol. A lua nova é a lua alinhada ao Sol. Mas a lua tá ali, vai estar ali, né? Quer dizer, já está, né? Já tá junto, bastante junto do Sol, agora já, nesse momento. Só. Aqui é noite ainda, né? E o auge, o momento, né? Aqui a gente viu, 26 graus de aquário, né? O Sol, 26 graus de aquário, 5 minutos. A Lua, 26 graus de aquário. Eu coloquei aqui 3 minutos. Mas é isso, 3, 4, 5 minutos. Juntinho ao Sol. Será nesse horário, né? Muito perto das 6 da manhã. Então, se vocês forem acordar amanhã, domingo, que é um domingo, dia do Sol, inclusive, também, né? É um domingo. O Amavásia, que é a lua nova, vai estar acontecendo. Achei isso muito especial, muito único, muito raro, porque está, inclusive, na sequência do Mahashivaratri, né? Mahashivaratri é a noite anterior à lua nova, então foi a noite de ontem para hoje, né? Entrou noite adentro desde ontem. E agora a lua nova, o auge da lua nova acontecendo no instante que o sol está nascendo, juntinho ao sol nascendo. Muito raro isso. Existem outros 2 planetas que estão aí em Aquário também, e por isso também não temos como vê-los. Eles desaparecem, né, nos raios do Sol. Um é Saturno e o outro é Vênus. Né? Eu acho difícil ver Vênus. Está muito perto, apesar de estar uma distância de 23 graus entre o Sol e Vênus, eu imagino aqui comigo que possa ser difícil ver Vênus antes do Sol nascer, porque um Vênus antes do Sol é Vênus matutina, né? Seria a última estrela visível no céu antes do Sol nascer. E ela teria que estar visível ali, junto ao leste. Mas eu acho que ela está muito perto do Sol para ela poder ter visibilidade. Mas não sei, aí teria que fazer uma pesquisa aí na astronomia, site de astronomia, para poder saber se Vênus teria visibilidade, porque ela está a 23 graus de distância do Sol. Não tenho certeza, uma coisa a ser verificada. Saturno eu acho muito difícil, porque primeiro que ele é muito distante mesmo, e segundo que ele está a apenas 10 graus de distância do Sol, e aí eu acho impossível, não tem como vê-lo, então ele estará em combustão, sim. Então todo esse fenômeno aí, né, ocorrendo tudo no momento do Sol nascendo, ali a leste, é algo muito diferente, muito raro. Outro fator que também observo nesse momento, nesse mapa da nossa próxima lua nova, é que todos os planetas também estão ali numa sequência, né? Tem um alinhamento, Sol, Lua, Saturno, Vênus, tem um alinhamento. E tem uma sequência planetária também, que é Marte em Capricórnio, alinhamento em Aquário, Mercúrio e Arro em Peixes, e Júpiter em Áries, né? E temos também os planetas distantes aí reunidos, Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes e Urano em Áries. Então, todos os planetas estão só num lado, numa direção, que a gente pode chamar de aproximação ao leste, né? Na direção leste, né? Marte, Vênus, Saturno, Lua, Sol, Mercúrio, Netuno, Urano e Júpiter. O Júpiter e Urano. Júpiter e Urano. Na verdade, começa lá com Plutão, né? Lá no Capricórnio. Marte está mais avançado um pouco, bem mais avançado que o Plutão em Capricórnio. Daqui a pouco Marte também está em Aquário. E assim, é como se fosse uma balança descompensada, né? Tem um prato que está abarrotado e o outro está praticamente vazio, porque quem está lá é quieto, no outro, no outro prato da balança está o quieto, sozinho lá do outro lado, se vocês estão observando isso. Então também tem esse dado aqui, né? Diferente, né? Bom, para vocês poderem acompanhar tudo isso, nós podemos acompanhar
tudo isso aí, né? Todo esse monte, né, de planetas. Vocês têm que ver no mapa de vocês onde estão essas constelações, né? Capricórnio, Aquário, Peixes e Ares. Onde está essa sequência de planetas de signos no mapa de vocês, né? Que casas estão, né? Se tem ascendente Capricórnio, se tem ascendente Aquário, se tem ascendente Peixe, se tem ascendente Ares, ou é o Sol, ou é a Lua, ou qualquer outro planeta, mesmo que você não tenha planeta nenhum nesses 4 signos, ainda assim esses 4 signos estão ocupando casas significativas no mapa. Todas as casas são departamentos da vida, vai que seja a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, né? Casas sempre sequentes, assim. Mesmo que não tenha planeta, não tem quando você nasceu, mas nesse momento está tendo, eles estão todos aí atuando nessas casas e casas no mapa, nos nossos mapas, as casas representam departamentos da nossa vida, né? Setores da nossa vida, onde experiências específicas ocorrem, né? A 7 é a experiência que ocorre na casa 7 é do matrimônio, do casamento, das alianças, né? Das comunhões, das uniões. A quinta casa é onde acontece a experiência junto aos filhos, aos netos, né? Entre outros assuntos de quinta casa, entendeu? Então, mesmo que não tenha um planeta ali, nessa casa, com por onde os planetas estão atualmente posicionados, eles estão ali temporariamente, né? Enquanto dura aquele processo. Eles estarem naquele signo, por exemplo, Saturno em Aquário desde janeiro do ano passado até abril do ano que vem. O Júpiter desde abril do ano passado vai sair agora no início de maio, em Áries, né? Marte não, Marte já é mais rapidinho, né? Chegou, acho que agora há pouco, né? Em Capricórnio. Mercúrio está mais veloz ainda, Vênus também tem uma velocidade, não ficam tanto tempo, a não ser quando eles retrogradam, quando os planetas mais rápido retrogradam, eles permanecem um tempo maior, né? E, e até Rahu também entrou na história dessa sequência planetária, e o Ketu ficou lá, sozinho. Então, também por isso é importante avaliar a casa que vocês têm Virgem, tá? Né? Até porque Mercúrio em Peixes já está aspectando Virgem, né? E ah, me passa assim, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas me passa que essa lua nova, por ser a lua nova, ela é sempre uma lua iniciadora, né? Ela está iniciando uma nova fase, um novo momento, né? Ela traz o novo, ela traz uma renovação e traz o novo. A partir da lua nova, principalmente a partir do dia seguinte da lua nova, que será então no dia 11. Que essa lua nova possa estar acionando uma série de acontecimentos, possa vir aí uma série de acontecimentos, porque daqui a pouquinho Marte já vai sair de Capricórnio e vai para Aquário, vai se juntar lá, né? Onde a lua nova está acontecendo, né? Então, talvez possa estar esperando somente o Marte ir para Aquário mesmo. E aí impulsiona uma série de acontecimentos. E a gente tem duas maneiras, duas perspectivas, né, de olhar isso, né, individualmente, quer dizer, dentro do nosso mapa individual, ou mapa individual da pessoa que for, e também de olhar isso através do que se passa com o coletivo, a coletividade, não, os acontecimentos mundiais, eu quero dizer, também devem ser acionados a partir de agora. A gente está também muito perto do equinócio, do próximo equinócio, né, dia 20 de março, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ter o equinócio para o hemisfério sul, equinócio do outono, hemisfério norte, equinócio da primavera, né? E abre então uma outra estação, apesar do clima do planeta estar todo, né, diferente, mas os equinócios ainda estão acontecendo nas datas mesmo, porque o dia e a noite nos equinócios, equinócio significa isso, né? Que o dia e a noite têm a mesma duração. O dia do equinócio só é o dia no ano que o Sol e a noite têm a mesma duração.
Então, isso continua sendo assim, isso não está sendo modificado por conta de clima, porque tem a ver com movimentos, né? Movimento da Terra em relação ao Sol. Então, clima nenhum vai alterar isso. Mas, assim, o clima está alterado por outros fatores, né? Os movimentos planetários estão todos organizados, né? Nada está fora da ordem em relação a movimentos e duração. Se fala que a Terra, né, em seu movimento ao redor de si mesma, sim, sofreu alteração. Eu não sei se essas alterações que ocorrem com a Terra girando ao redor, com a rotação ao redor de si mesmo, inclusive afeta o tempo, né, como se o tempo fosse mais curto do que ele poderia ser. Se isso em outro tempo, outra fase lá na frente, de repente em outros séculos, é compensado, né, porque são observações que precisam ser acompanhadas por longo tempo. Mas é assim, o signo de Aquário. Outra coisa que eu gostaria também de falar em relação o nakshatra, né? A importância do nakshatra, da lua nova. Então, vai estar tudo junto, né? No momento da lua nova, o ascendente, o sol e a lua vão estar todos alinhados a este nakshatra, que inclusive o mantra que a gente ouviu antes de começar aqui a gravação, aquele mantra, né, clássico, acho que é do Yajurveda, é dedicado a vários devatas, né? A Shani, que é Saturno, a Brihaspati, que é Júpiter, é dedicado também ao devata. Ali ele coloca como devata Yamadeva como devata de Purvabhadra, e também Budhnia como devata de Purvabhadra. Purvabhadra é um par de estrelas, e existem três purvas e três uttaras. Entre os 27 nakshatras, existem três purvas e três uttaras, que é Purva Falguna, Uttara Falguna, que fica em Leão e Leão Virgem. E depois tem Purvashada e Uttarashada. Purvashada fica em Sagitário e Uttarashada, Sagitário Capricórnio. E, finalmente, Purvabhadra e Uttarabhadra. Purvabhadra fica entre Aquário e Peixes, e Uttarabhadra em Peixes. O nome completo é Purvabhadrapada e Uttarabhadrapada. A palavra pada, traduzida como pés ou passos, né? A gente vai entender por que na anatomia das constelações, Aquário e Peixes são os tornozelos e os pés, assim como Áries é a cabeça, Touro é o pescoço. Aquário e Peixes são tornozelos e pés. O nome desses dois nakshatras é assim, eles são relacionados a pés ou a passos, né? Purvabhadra, ela é regida por Júpiter, planetariamente Júpiter é o regente, por isso que no mantra também tem mantra, eles também recitam mantras para Júpiter. Já o Uttarabhadra, que vem a seguir de Purvabhadra, que está no meio de Peixes, é regida por Saturno. E aí os devatas, de acordo com os estudos, desses dois nakshatras, Purvabhadra e Uttarabhadra, têm uma certa relação um com o outro, tá? O Purvabhadra é chamado de Adya Eka Pada. Adya, com J, Adya Eka, com K, Pada. E o devata de Uttarabhadra se chama Ahir Budhnia. Ahir Budhnia. Ahir, A-H-I-R, significa serpente.
E Budhnya significa profundezas. Adya Ekapada, que é classicamente o Devata, né? Regente Deva de Purvabhadra, a palavra Adya Ekapada significa Adya significa face de bode. Ekapada, Eka é pada, pé. Então, um ser, uma criatura que tem face de bode e só tem um pé. Né? E Aribhutnya, que é o regente do Nakshatra Uttarabhadra, que vem na sequência de Purvabhadra, Arri significa serpente, Budhnya, profundezas. Então, a serpente das profundezas. Tanto um quanto o outro, tanto a serpente das profundezas quanto o bode com um pé só, faz, na verdade, uma referência ao dragão. Não sei se vocês sabem, na astrologia chinesa, né, na cultura chinesa, o ano chinês, começou agora em fevereiro, ele está sendo esse ano, o regente é o dragão. Estamos no ano do dragão dos chineses. Então, eu achei isso interessante, porque essa lua nova está acontecendo numa parte, né, do zodíaco constelacional sideral, que é disso que a gente está conversando aqui. Não estamos falando de astrologia ocidental, estamos falando da astrologia védica, que é sideralista, né? São estrelas. Então, que estrelas são Purvabhadra Pada? Purvabhadra Pada é um par de estrelas. Todas as purvas e uttaras são um par de estrelas. Purva Falguna é um par de estrela, Uttara Falguna é um par de estrela, Purvashada é um par de estrela, Uttarashada é um par de estrela, Purvabhadra é um par de estrelas, Uttarabhadra é um par de estrelas. Sempre são assim. Característica delas é essa, né? E são sempre sequentes uma da outra. Esse par de estrelas que compõem o Nakshatra Purvabhadra fazem parte, na verdade, da constelação do Pégasus. Não sei se vocês sabem, o Pégasus, na mitologia grega, é um cavalo alado, um cavalo que é dotado de asas. Esse cavalo alado, ele serviu a um herói grego, da mitologia grega, chamado Perseu. E ele ajudou Perseu a libertar uma princesa acorrentada em alto mar. Essa é a história. Ela foi acorrentada em rochas em alto mar e muito difícil acessar. Como é que é chegar lá e se libertar a princesa? Então, Pégasus ajuda Perseu monta no Pégasus e aí leva ele até onde está a princesa e Perseu consegue não só desacorrentar a princesa, como colocá-la na garupa e fui, né? Porque a profecia, essa é uma história mitológica, que existe uma profecia que traz uma ameaça, né? A profecia ameaçadora de que essa princesa ela seria arrebatada por um dragão das profundezas, uma serpente das profundezas, para as profundezas do mar, do oceano, e nunca mais voltar. Só que o Perseu, com a ajuda do Pégasus, ele consegue libertar ela a tempo, assim, em fração de segundos. Ele consegue libertar. Conforme a história contada, parece que ele trava uma luta com essa serpente também, mas consegue libertá-la, né? Então, essa história eu acho ela muito interessante, mesmo sendo grega, porque quando a gente estuda a partir da perspectiva junguiana, os contos, os mitos, né? Sempre que existe essa dinâmica entre o herói que se liberta uma princesa, salva uma princesa, esse herói está trazendo o componente masculino e a princesa o componente feminino, né? Que é, de algum modo, como muitos filósofos na antiguidade correlacionavam o espírito e a alma. O espírito e a alma, né?
entre Shiva e Parvati se torna um só, né? Então, essa união do espírito com a alma. Então, o Perseu, ele liberta Andrômeda, que traria, então, essa representação da alma acorrentada, né, nas suas cadeias kármicas, né, numa rocha em alto mar. O oceano, muitas vezes, é relacionado pelos filósofos na antiguidade como o oceano da existência, né? Oceano da existência material, né? Então, essas correntes, essa rocha, representam um tipo de aprisionamento. E o Perseu, ele tinha um procedimento fantástico, porque ele era um herói assim que os outros deuses torciam por ele, né? Então, sempre torcendo. Cada vez que ele fazia uma façanha bacana, ele ganhava algum presente dos deuses. E o último que ele tinha ganho, a façanha que ele tinha ganhado, ele teve, então, recebeu esse amigo, que é o Pégasus, como aliado, né? Como companheiro. Então, ele tinha a espada do sei o quê, ele tinha muitos presentes, né? Gifts que tinham poderes mágicos, vamos dizer, né? Então, se relaciona isso, de acordo com a visão junguiana, se relaciona a esses presentes que ele ganha dos deuses como atributos divinos. Atributos divinos, né? E imagina quando ele recebe o cavalo com asas, né? Porque o cavalo com asas, ele traz um princípio espiritual, né? O cavalo, o animal, o cavalo, ele tem muita força, né? Força e velocidade. Mas esse cavalo é um cavalo diferente, ele tem asas, então ele reúne ao mesmo tempo a força e ao mesmo tempo a leveza. Quem que é caracterizado assim? O espírito é caracterizado dessa forma. O espírito ele é forte e ao mesmo tempo leve, diferente da matéria, que também é forte, porém densa, né? Então, Pégasus é sem dúvida um símbolo de espiritualidade e de libertação também. Então, ao libertar a princesa acorrentada, é a libertação da alma das correntes, né? Do samsara, dos repetidos nascimentos e mortes, do karma. Por isso que o Tarabhadra é regida por Saturno, enquanto Purvabhadra é regida por Júpiter. Então, Purvabhadra é um nakshatra de libertação. Eu percebo muitas pessoas que têm algum componente no mapa em Purvabhadra, depende do que for, né? Que elas trazem muito esse anseio de libertação, da liberdade, meio que levantam a bandeira da liberdade de alguma forma. Pessoas que têm planetas em Purvabhadra. Então, é possível aí, né? Vamos pensar fazendo essa correlação de planetas posicionados na hora do Sol nascente, a Lua nova na hora do Sol nascente, e todos esses planetas aí não tem os planetas em alinhamento, né? Que é Sol, Saturno, Lua e Vênus, e tem também os planetas em sequência, que é Marte, Plutão, Marte, depois posteriormente Mercúrio, Urano, Netuno, Júpiter e Urano, né? Então, essa sequência planetária, ela pode estar inaugurando aí um início, né, para nós e também para a humanidade, numa perspectiva mais ampla, de uma libertação, né? Ou pelo menos a vontade uma forte vontade para isso, né? De se libertar do que quer que seja, né? Do que quer que seja que você, por exemplo, nesse momento se sente ainda aprisionado, ou escravizado, ou submisso, ou anseia por realizar coisas, mas é impedido por conta disso, daquilo outro, né? Por coisas da vida mesmo, né? Tem que aguardar a aposentadoria, por exemplo, chegar, coisas assim, né? Ou um relacionamento aprisionante, ou uma profissão, um trabalho, um emprego, ou às vezes uma questão de saúde que está aí, né? Gerando limitações. Então, uma lua nova na Nakshatra Purvabhadra pode estar anunciando a possibilidade dessa libertação, dessa condição, né? A Adya Ekapada é também um aspecto de Shiva, a Adya Ekapada. Também se correlaciona
Adyaikapada com o Senhor Shiva, assim como a Haribud, né, também, com o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva tem essas 12 Shivalingas, elas também porque são 11 mais uma, né? É 11 mais uma. 11 são os 11 Rudras, e a outra é o próprio Shiva. A 12ª seria, então, o próprio Shiva. E esses Rudras, eles são aspectos do Senhor Shiva que se juntam a Shiva na hora do Pralaya. Pralaya é o momento final, né? Então, no momento da morte, é um esvaziamento do ar, né? Principalmente assim, é o nosso último alento, né? O que a gente faz na hora que nasce? Inspira. E qual é o último? O primeiro ato é a inspiração. Se não entrar ar, não vai viver o bebê. O bebê não vive, né? Então, trazer o ar para dentro, encher os pulmões é ar, né? Vivo. Do mesmo modo, a morte vem com o último suspiro, né? A última expiração. Então, exala, né? O último ar. Então, os Rudras, eles estão relacionados também aos nossos ares vitais, né? Então, essa exalação final Então, para lá está ligado ao momento final. Esse momento final, ele corresponde ao momento final da vida, corresponde também a qualquer outro tipo de momento final, onde alguma coisa que durou um tempo chegou ao seu ponto final. Isso é o processo do seu Shiva, ele vem para trazer o ponto final. Por isso ele tem uma relação com Saturno, né? E Saturno está envolvido aqui nessa lua nova. Ele tem uma relação com Saturno no sentido de ponto final. Saturno é um planeta ponto final também, né? Ele é que fecha ele é que traz o tempo das coisas, né? O tempo de duração das coisas, quem traz é Saturno. Todos os planetas eles estão ligados ao fator tempo. Todos, né? Sem o Sol, a gente não tinha relógio. O relógio ele foi concebido a partir do Sol, né? Antigamente se usava o tal do relógio solar. Então, o Sol sempre foi um determinador do tempo, as 24 horas, né? As 12 horas do dia, vamos dizer, né? A gente acompanha pelo Sol e tudo. Então, o Sol sempre foi um determinador de tempo. Mercúrio também é um determinador de tempo, né? Ele está ligado à respiração e a gente respira dentro de um tempo, dentro de um ritmo. Então, todos os planetas estão ligados ao tempo. Não tem nenhum planeta, nada. Nada aí na astrologia estão fora do tempo. Está tudo dentro do tempo. Tudo dentro do tempo. Tempo inclusive, que determinou o tempo da gente nascer, né? Então, não tem nada fora do tempo. Mas Saturno, ele é o senhor do tempo, né? Ele é o grande mestre do tempo, né? E se conta que Saturno, ele é discípulo do Senhor Shiva. Ele não é só discípulo, como também é o astrólogo de Shiva, é discípulo e astrólogo, as duas coisas. Isso quer dizer o quê? Que ele é um discípulo que serve a Shiva através dos cálculos astronômicos, porque Shiva também é considerado tempo, né? Ele é chamado de Mahakala Shiva, é o grande tempo. Então, a lua nova também, ela está trazendo o fim de um tempo, para que um novo tempo se apresente, né? Então, esta lua nova de agora, como todas as luas novas, sempre vai trazer características específicas, né? Então, trouxe aqui para vocês apreciarem, sentirem o que se quiserem até fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre esse esquema, mas assim, muito especial, né? Também está uma lua nova bem diferente. E eu acho que, por ela ter sido precedida pelo Mahashivaratri, está completamente em harmonia, né? Totalmente em harmonia com o momento de agora. Vi aqui que Pindorama, Satyananda, muito obrigada. Já tinha ouvido falar sobre isso. Prazer é chamado de Pindorama pelos indígenas. Você sabe que existe, eu não sei se é acho que é no Ramayana, que existe que Rama esteve aqui. Rama esteve aqui porque aqui era o reino do irmão de Ravana, Kumbhakarna. Essa região aqui era o reino de Kumbhakarna. E Rama veio
até aqui. Não sei em que contexto, se isso foi procurando por Sita ou após isso, mas que ele esteve nessa, que Rama pisou nesse solo. Ramachandra, do Ramayana, que são 70 mil anos atrás. É interessante Pindorama ter esse nome, né? Terama, o nome que eu quero dizer. Muito legal. Já tinha ouvido falar, mas eu tinha esquecido. Tanto é que existe uma comunidade, né, chamada Pindorama, acho que na Bahia. Uma lua nova bem mística, Nanda. Krishna. É, uma lua nova bem mística. Vocês querem perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Vou tirar aqui o compartilhamento. Conseguiram entender? Acho que a Cris tem alguma coisa para falar sobre Purvabhadra, né, Cris? Não, não, eu tenho o ascendente em Leão, né? Então tá recebendo toda essa energia e a minha lua é em Chhatabishati, que está em Aquário, que está com toda essa galera aí. Então acho que é por isso que eu tô tão espiritual e tão sutil ultimamente, meio isolada do mundo. Eu acho que eu não estou sabendo lidar com o Sadesat e toda essa galera junto com o meu Sadesat turbinando o Sadesat esse mês. Mas eu estou muito bem, assim, de energia, não tô... Eu vejo muita gente que está adoecendo, né, nessas últimas semanas, né, então eu acho que o pessoal que está muito acamado sem estar grave, mas a gente está vendo bastante, já a professora mesmo ficou doente, né, o dengue, o covid, a influenza, eu senti que as pessoas se abalaram com esses planetas todos juntos, fisicamente, né, eu percebi que teve esse É, abalo. As pessoas estavam em janeiro bem de saúde, fevereiro parece que todo mundo ficou muito cansado com fevereiro e março, né? Todo mundo ficou muito esgotado muito rapidamente. Então, eu tinha é. muito essa falta em torno. Eu sinto assim que quando teve o fim da pandemia, né, que foi praticamente 2022, 2023, aí teve sabe aquela corrida, né? Então as pessoas foram muito produtivas durante o ano 2023. Eu vi isso muito com meus clientes, muito produtivas, como se fosse assim, tentando compensar o tempo parado, e aí aquela corrida contra o tempo. E realmente, como você falou, né, chegou janeiro, fevereiro, né? Aquele cansaço maior. Mas o que acontece, vamos pensar como você está falando, né, que Saturno está em Aquário, ele está em Aquário desde janeiro de 2023. Aí, no primeiro ano, ele passa pelo primeiro decanato, segundo ano, ele passa pelo segundo decanato, terceiro ano, pelo terceiro decanato. Só que não vai ser tão assim, porque em 2022 ele ficou uns 4 meses em Aquário. Então, não ficou. Porque quando ele estava em Capricórnio, Capricórnio é impressionante, Saturno em Capricórnio, ele é assim, na ponta do lápis, né? Totalmente cronometrado. Ele ficou primeiro decanato em 2020, segundo decanato em 2021, terceiro decanato em 2023. E também os nakshatras. Os nakshatras também foram assim pontuais, cada ano um. Quando foi para Aquário, porque como ele ficou um pouco em Aquário em 2022, no nakshatra danista, né? Aí quando ele entrou, aí ele completa um pouco essa passagem por Danista, em 2023, entra em Satabhissagem, está em Satabhissagem, então no segundo semestre ele deve ir para Purvabhadra e concluir em abril do ano que vem a passagem dele por Aquário. Só que quando a gente tem que pensar assim, quando Saturno está transitando um signo, mesmo Saturno natal nosso, né? Ele não está só ocupando o signo, ele também está aspectando outro signo, né? Então, Saturno, quando está em Aquário, ele aspecta Áries, porque Saturno sempre vai aspectar a terceira casa após de onde ele está. Então, em Aquário, ele está aspectando Áries, está aspectando Leão, que é o oposto. E Saturno também aspecta o quarto signo antes dele, que no caso é Escorpião. Né? Então, não basta a pessoa ter ascendente aquário ou planetas em aquário para sentir o efeito de Saturno em aquário. Se ela tiver alguma coisa em Áries, ou em Leão, ou em Escorpião, ela vai sentir o efeito de Saturno passando em aquário também. Né? Vai sentir. Como Júpiter ainda está em aquário, né? Então também, por um tempo, ele também aspecta Júpiter. Em aquário, não, em peixe, em Áries, Júpiter em Áries, né?
Júpiter agora vai sair do aspecto de Saturno, porque ele vai sair de Áries agora, em 1º de maio, vai para Touro. Aí ele vai sair, não vai estar mais sobre o aspecto de Saturno mais. Mas, assim, sempre quando a gente avalia trânsitos, a gente também precisa observar os aspectos que aquele planeta em trânsito está fazendo. Sempre devemos considerar. Mas eu perguntei para vocês principalmente a respeito desse Devata Ajayakapada, que ele é por si só um Devata muito misterioso, ele tem coisa meio misteriosa, né? Face de bode, um pé só. O pé só é a cauda. Um pé só é como se fosse a cauda de o peixe, ele tem um pé só, né? Porque ele só tem aquela cauda dele. Então, o dragão do mesmo modo, né? O dragão ele tem a cauda, né, dele. Então, e a face de bode remete também à face do dragão. Mas também a Jayakapada, ele é mostrado como se tivesse 3 faces. Um olhando para um lado, olhando para o outro lado, olhando para frente. E essas 3 faces, elas são Brahma, Vishnu e Shiva. Então, é como se fosse Shiva com um único pé e 3 faces, que são os três. Os três, a tríade da criação, né? Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o preservador, e o próprio Shiva, que é o destruidor. Também tem isso. E aí a gente vai pensar não sei se ele é um avatar, que não está dentro da classificação mais conhecida como os 8 ou os 10 avataras, né? Tem os 8, 10 avatares que são os mais conhecidos, são 10 Dashavataras, né? Que é o avatar Mina, que é de peixes, o avatar Kurma, que é a tartaruga, do leão, que é o Narasimha, do javali, são os 10 avatares, né? Vai até Krishna, passa por Buda, e depois chega em Kalki, que é um avatar que ainda não apareceu, ainda vai, ele ainda surgiria no final da Kali Yuga, Kalki avatar aparece, né? Vem para restabelecer o Dharma. Dattatreya, que é esse avatar, que ele é a Brahma, Vishnu e Shiva em um só. Chama-se Dattatreya. Então, pouco se fala sobre isso, né? Na astrologia védica, mas a Jayakapada tem uma relação com esse avatar chamado Dattatreya, que ele é uma história que agora eu não tenho ela de memória, não me vem esse horário, eu não consigo lembrar de tantas coisas, mas é uma história que eu já contei, é uma história muito bonita. Se eu encontrar ela, se alguém estiver interessado em conhecer essa história, me fala, me pede que eu envie um link. Ou então vocês mesmos podem fazer a busca. Dattatreya, data com 2 T's, Dattatreya. Treya quer dizer 3, né? Triplo. Então é Brahma, Vishnu e Shiva. Tem uma relação e Dattatreya, ele tem os ensinamentos, tem as coisas que ele ensina, a nível filosófico, assim, muito belo também, né? Então tem muita espiritualidade em relação ao Nakshatra Purva Bhadrapada, tem muita espiritualidade mesmo. A Ribhudi, né, do mesmo modo, culminando no último nakshatra, que é o nakshatra Revati. Está no final de Peixes, que aí é o Samadhi, né? Revati é o Samadhi. O Tarabhadra, que é depois de Purvabhadra, tem mais assim, os testes espirituais, as provações espirituais, porque o caminho espiritual a gente passa por muitas provações. A gente pensa que o caminho espiritual é uma coisa assim, né? Só de borboletas e flores, aquela coisa leve, né? Eu estou, então, com asas, e daqui a pouco tudo bom. Então, orar e vigiar, né? A porta é estreita, essas coisas que são ditas. Então, o Tarabhadra é o nakshatra das provações espirituais. E Purvabhadra é o nakshatra do anseio pela liberação, a busca nesse anseio. Ele traz uma certa fadiga também, mas é muito abençoado, porque é regido por Júpiter, né? Mas traz uma fadiga, a gente fala materialmente exausto. Quando alguém se encontra nesse grau de estar materialmente exausto,
Aí começa, então, a busca pela libertação, pela salvação, né? Que ainda não é o propósito final, né? Ainda não é o E propósito. A salvação não é o propósito final. foi uma grande purificação, porque a gente teve grande combustão, né, de Mercúrio e Saturno em 15 graus de Aquário, e de lá para cá vem essa purificação, né? Assim, depois vem o Mahashivaratri, parece que foi um conjunto de purificação para chegar nessa lua nova, né? A gente sentiu que aí purifica o físico para quem estava precisando de umas febres, de uns vômitos, umas diarreia, né, uma coisa assim. Então, eu senti que foram 15 dias agora, da lua cheia passada para essa minguante toda, foi muito de purificação para as pessoas, de Sim, desapego, né? Então, eu senti que quem se entregou para essas purificações, aceitou ser purificado, vai chegar meio deslumbrado nessa lua nova mesmo, assim, mais grato, mais feliz. Tá muito sim. bonita. Foi uma quinzena e tanto, essa quinzena minguante, eu também senti. Foi uma quinzena e tanto, né? Muita introspecção, muita autoobservação, parando para pensar o que é seu, o que é do outro, né? Que está, né? Fazendo essa separação do joio e do trigo, né? O que é seu, o que é do outro. Que será, então, essa lua nova, porque a lua cheia, a próxima lua cheia, sendo no Nakshatra Uttara Falguna, né? Que já é em Virgem, Virgem é o signo da seletividade, né? Então, vamos caminhar agora, a próxima quinzena agora é crescente, então vamos agora, né, buscar esse trajeto de luz, clareza, que a lua nova vai estar trazendo para a gente. Tudo dentro da quaresma e acaba na Páscoa. Olha que coisa linda. Até para reunir a nossa energia, que é mais cristã, mais católica do Brasil, né? Agora vem todo um final da quaresma para terminar numa Páscoa que eu acho que vai ser muito bonita também. Ah, sim, né? Tá Tomara que faltando seja mais ou assim. menos uns 15 dias, né, para Vamos ver, né? Páscoa. Vamos observar a sequência de acontecimentos que essa lua nova vai estacionando no nosso processo individual e também no processo planetário, né? Dos dois lados. Vamos ver que sequências de acontecimentos serão esses. Eu ando assim um pouco fora, assim, não estou muito a par dos noticiários, do que anda acontecendo no mundo, então nem vou entrar nessa seara, porque posso falar coisa que eu não sei. Mas é possível que venha aí umas coisas novas, vamos ter sendo acionadas a partir, provavelmente, ou do próprio do Itya, né? Que é amanhã, a lua nova dia 10, dia 11, dia 12. Dia 12 é o do Itya, é o segundo dia da lua crescente, a partir daí. Ou, se não, quando Marte chegar em Aquário, que eu não tenho aqui a data, mas da próxima deve ser. Daqui a pouco Marte vai estar mudando para Aquário, para ficar aí um mês e pouco. E aí acredito que, com Marte chegando, vai ser acionado uma sequência de acontecimentos, porque é uma sequência planetária. Se a gente for pensar bem, né, começa com Plutão, que é o primeiro que está lá, é o Plutão, que está no iníciozinho de Capricórnio, e o que está lá no final é o Urano, que está lá no final de Áries. Todos os outros estão dentro do sanduíche, vamos dizer. Todos estão tudo dentro daquele sanduíche, mas eles é que estão ali nas pontas, né? Plutão de um lado, Urano do outro. Então, eu acho que vai vir muitas transformações e essas datas consagradas e transcendentais, elas nos ajudam muito, principalmente quando a gente vai e se conecta, né? Faz a conexão. Ok, Eu ando bem então, preocupada com essa história do essa. curso, assim, bem preocupada. Simone, não escutei. Ficou assim um Não, estou pouquinho. dizendo que as tensões da Europa com Uhum. a Rússia, as coisas só estão aumentando, né? Ia mandar tropas para a Ucrânia, o próprio presidente da Ucrânia falou, não mandem, o Putin está louco, ele está fazendo treinamentos, já jogou lá, já fez treinamento hoje com o Satã, que é na água, que tem um monte de 11 ogivas nucleares. Ele já disse, olha, se entrar, aqui não vai entrar, vai ter guerra nuclear. Então, assim, tá por um triz, o negócio tá bem sério. E ninguém consegue abaixar o ânimo dessas duas figuras, né? Tá bem difícil. É, pode ser que seja por aí, tá, gente? Assim, planetariamente falando, né?
essa tensão pode corresponder. Os planetas próximos, eles geram uma corrente de tensão também, tá? Bom, vamos acompanhar, né? Não vamos antecipar nada, vamos acompanhar, ver o que surge, o que vem, e na próxima lua cheia, antes da lua cheia, a gente se encontra novamente para poder fazer nossos estudos. E Muito tem obrigada. eclipse, conversar também. A gente vai falar de eclipse no meio do caminho. Esse próximo lua cheia vai ter eclipse? Vai ter eclipse na próxima lua cheia. Ah, claro, Virgem, Peixes, lógico. É. Deve ser parcial, né? Sim, Deve acho que tem deve um ser pouquinho de. parcial. É, Não é. Mas vai completar essa energia que está crescente, né? tá. Uau! Os eclipses também chegando. Ok, pessoal, vamos encerrar aqui pelo meu tempo aqui que eu tenho para fazer essa conversão da gravação. Boa noite para todos, um bom domingo. Obrigada, Meg. Om Namah Shivaya. Parabéns para Gratidão. nós. Pudemos Muito acompanhar esse. obrigada, Pé. Obrigada também a todas vocês. Namastê, Hariom, a todos. Bye, bye.